o que de maior ensinamento tem nesses 15 anos de você, não só como corretora, mas como corretora, como empreendedora, como uma pessoa que realiza os seus sonhos e vê os sonhos de outras pessoas sendo realizados dentro da sua imobiliária? Hoje o que eu vejo que, assim, os desafios são muitos, mas o que me fez, assim, ter uma visão diferente de tudo e das coisas é realmente você olhar o lado bom das coisas, né? Não focar no problema, mas focar na solução, né? Isso aconteceu, a gente passou por isso, né? A gente estava aí num processo de financiamento, junto a um banco aí. E quando aconteceu, eu disse, Jéssica, não, tem problema. Eu já entendi que é porque não é para ir por esse caminho, vamos por outro. E já iniciamos aí a obra, estamos aí, né? Já estamos na segunda laje, vai fazer 3 meses, 2 meses e meio aproximadamente. E até o final do ano já temos todo o esqueleto do prédio feito, levantado e fechado. E é muito bom. Eu fico muito feliz, eu já falei para você por mensagem, mas colocando aqui em público e registrado, porque tem um significado muito especial para mim. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca lhe disse. Às vezes a gente a gente quer a bênção, mas a gente não está preparado. E Deus, ele faz a gente passar pelo processo para estar preparado. Quando eu fiz a reforma da sua imobiliária, lá atrás, a gente estava num momento muito embrionário da empresa. E o meu sonho naquela época já era fazer construção, já era construir casa, já era fazer grandes coisas. E nessa mesma época você começou o projeto da sua casa. Uhum. E eu, meu Deus, o que é que falta para eu também começar a fazer construções, né? Mas naquele momento eu não entendia que eu ainda não estava preparada. E aí Deus também, que eu sou muito... todas as vezes que eu tenho alguma coisa para decidir, eu converso com Deus, igual você conversa, eu digo, eu não sei. Por favor, Pai, me ajuda, eu não sei como é que eu faço aqui. E aí a gente foi amadurecendo, foi passando por processo, foi crescendo. E o ano passado, eu tive uma conversa muito aberta assim, com Deus. Porque eu também vejo muito o que... Eu tenho uma visão do que eu quero me tornar. Visão do futuro. E aí, Deus abriu as portas para mim de uma forma que, às vezes, eu fico pensando também, né? Deus, será que eu mereço tanto? Porque aí a gente começou a fazer várias construções. A gente teve o privilégio, para mim, eu falo sempre que eu sou muito honrada em fazer a sua construção. Não é só por fazer a construção. Não é porque eu estou fazendo concreto, que eu estou administrando a obra, não. É porque ela tem um significado. Porque eu fiz a sua primeira, que foi a que está na Sapé, e estou tendo a honra de poder fazer agora. E com ela, Deus me trouxe, Ele abriu as portas para mim. A gente já está na terceira construção, que já está fechada, tem mais 2 em andamento. E aí eu falo, Deus, realmente eu precisava passar pelo processo. Então, às vezes, você está querendo tanto algo, e aí você fica decepcionado, e às vezes querendo ficar frustrado com Deus, mas é só Deus ensinando a você que você tem que ficar preparado para você receber aquela bênção. E hoje eu consigo enxergar isso. Mas na época, quando você vê as coisas acontecendo, você acaba ficando, meu Deus, mas por que eu estou aqui e não vai? Mas é só você sendo ensinado para quando você chegar, você tudo é treinamento. Tudo é treinamento. E você precisa treinar. Você nunca vai chegar onde você quer se você não passar pelo treinamento. Não tem essa possibilidade. Não existe encurtadores de caminho. Não vai. Agora sim, se você ficar no seu sofá, de braço cruzado, nada vai acontecer, né? Ele lhe capacita. Agora você tem que fazer a sua parte. Que é o que muitas pessoas ficam reclamando. Mas as coisas... Você fez alguma coisa? Você foi lá atrás? Porque assim, se você ficar no sofá, nada vai acontecer, né? Então, se você observar aqui a história da Sinata e de muitas pessoas que sentam aqui toda semana para gravar o podcast, foi o cara que foi lá, enfrentou o medo, teve a coragem, fez as coisas acontecer. Então, o primeiro passo você tem que dar. Que aí depois eu acho que tu fala muito essa frase, que você dá o passo e Deus dá o chão. Tem que dar o passo, tem que ter a coragem e confiar aí. Se você fizer isso, com certeza Deus vai fazer todos os seus sonhos que estão dentro do seu coração serem realizados sem dúvida nenhuma, porque Ele é grandioso na vida de quem ama e está disposto a servir a Ele. Tenha coragem, tenha disciplina, que é algo que a gente também tem que ter muito, né? Disciplina. Né? Aquela história, disciplinando a disciplina, né, gente? Tem que disciplinar, porque se não disciplinar, a gente... Aí vem a questão da constância que está alinhada à disciplina. Se você não tem disciplina, você faz o primeiro dia,
aí não dá resultado. No segundo, não dá. No terceiro, você já nem quer ir. Então, é a disciplina que vai fazer você teve o vídeo com 20 visualização, continuar até ter 100, 20 e milhares como você tem hoje, até vender um apartamento no Canadá pelo YouTube. Mas foi a disciplina e a constância. Senão, no primeiro, já tinha desistido. É igual o nosso propósito aqui no podcast Aprender Muda Tudo, né? Esse podcast foi feito para inspirar pessoas. Não tem as visualizações que a gente gostaria de ter agora. Mas nós estamos aqui toda semana gravando. Pagando o preço. Pagando o preço. Esse final de semana, né, de sexta pra cá, eu fiz umas postagens e o direct da imobiliária bombou, né? E segunda-feira chega aí meio mundo de direct. E aí eu olhava assim e dizia, eita, Senhor, um dia eu sonhei com isso. Aí quando eu abro, não são pessoas irreais, são pessoas que realmente querem. Eu quero um apartamento assim, eu quero. Eu digo, eita, quanto eu sonhei. Aí eu passando assim, eita, quanto eu sonhei de abrir um direct e ter esse monte de gente querendo o nosso trabalho. Então, assim, hoje muitas vezes a gente está, né, vivendo coisas que a gente pediu há anos atrás. Então, a gente tem que ter esse sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão nos leva a realizar sonhos. Porque a gratidão, a gente está muito no pedir. Mas se a gente agradecer, as outras coisas com certeza serão acrescentadas. Porque gratidão nos traz isso. Então, agradeça primeiro pelo que você já tem hoje, né? E as outras coisas serão acrescentadas. Toda ação gera uma reação. Movimente-se. Quando a gente está em movimento, as coisas acontecem. Pequenas ações nos traz algum resultado. Porque a vida do empreendedor, a gente sabe também que é cheia de desafios. Muito desafios, muito desafiador, e a gente precisa realmente ser muito resiliente, muitas vezes assim, e tentar não enlouquecer. Essa que é a verdade, porque os desafios diários, né? Aquela rotina ali, muita gente vê só o glamour, né? Das conquistas, dos grandes projetos, dos grandes desafios, mas não está ali no nosso dia a dia, que de fato existe o estresse, né? Aquela parte bem estressante que é por trás das cortinas, né? Que é necessário e isso vai Faz parte de qualquer negócio, na verdade. Qualquer negócio. Até quem não tem negócio, viu? Até em casa tem estresse, né? É uma coisa que eu acho que as redes sociais... Uma parte negativa das redes sociais eu acho que é essa, porque tá todo mundo sempre mostrando tudo tão belo ali, tão belo, que a gente acaba tendo uma visão que a vida de todo mundo é perfeita, menos a sua, né? E aí isso envolve os negócios, porque todo mundo, como você falou, você só vê a conquista da pessoa. Você não vê o degrau que a pessoa percorreu até lá. E aí a gente cria várias pessoas frustradas, às vezes até invejosas, porque não sabe o que está acontecendo, né? Né? Por isso que é importante a gente falar do processo. Isso, exatamente. Faz parte, né? Então, assim, eu acho que o manual da vida padrão, maravilhosa, tá na Bíblia, gente. E ela foi escrita há milhares de anos e é muito atual nos dias de hoje. Exatamente. Né? Então, você destrinchar ali, realmente estudar, ter o seu momento diário, né? Um devocional que a gente chama. Então, assim, ter o seu momento ali com Deus de reflexão, de analisar, é maravilhoso. Isso aí lhe dá um gás, assim, e uma energia e uma inspiração maravilhosa. Conectar com Deus, né? Seu momento. Exatamente. Ele foi feito a imagem dele, né? Então, imagina todo o poder que ele não nos deu. E a gente... A autoridade. Exatamente. Verdade. A autoridade, né? Para falar em nome dele. Que conselho você daria para quem está nos assistindo agora, já que esse podcast é para inspirar empreendedores, motivar empreendedores, ou que estão no seu início de carreira, ou que estão passando por algum momento delicado? Que conselho você daria para essas pessoas? Persista. Não desista. Analise. Veja bem o passo que você está dando, tanto além, né, tanto à frente, tanto quanto você está. Eu acho que muitas vezes a gente precisa realmente parar, sentar a poeira e analisar. Respirar, porque assim, às vezes no tumulto a gente não consegue raciocinar. Isso é com todo mundo, né? Do mais gênio, acho que o Elon Musk, aí ele tem um quarto ali que ele senta e vai meditar. e se Porque desligar aquela cabeça, né, não para. Então, até ele, com certeza, precisa parar, pensar, raciocinar o que vai fazer, né? Então, assim, mas o que eu digo,
não desista do sonho, né? Mas existem negócios que, de fato, você precisa analisar. E um dos princípios na administração de empresas, e é o princípio que muitos não fazem, viu, Jéssica? É o tal do projeto plano de negócios. Tem gente que tem empresa há anos. Como a gente começar um prédio sem projeto? Como é que eu vou começar um prédio sem projeto? Como é que eu vou construir uma casa sem projeto? Eu vou começar e não sei, e agora? A parede vai até onde? Eu não sei, vamos colocar aqui. É loucura você começar um negócio sem plano de negócio. Muita gente, pasmem, ainda hoje as pessoas abrem negócio sem plano de negócio. Eu vejo isso acontecer muito. Eu comecei a ver isso daí quando eu era estagiária e estudava administração da empresa. Eu olhava assim, gente, como é que essas empresas só duram um ano? 6 meses. É tanto que a gente tem a maior taxa de mortalidade, né? Exatamente. Mas é por isso, pela falta de preparação, falta de... Eu se eu fosse da prefeitura, vou me matar aqui, os empreendedores. Eu bloquearia qualquer liberação para qualquer negócio se não tivesse um plano de negócio. Requisito. Requisito número 1, plano de negócio. Plano de viabilidade do seu negócio, cadê? É porque isso vai deixar que as pessoas não se frustrem nos negócios, porque começam e aí não dá certo. Isso é até mais uma proteção. Entende? Eu concordo com você. Infelizmente, é muito, mas assim, eu acho que mais de 70%, acho que uns 80% aí de negócios que são abertos diariamente, não existe plano de negócio. E uma coisa que eu falo muito aqui, inclusive no podcast, que às vezes é falta de conhecimento. Porque nós temos o Sebrae, que inclusive a gente aqui no escritório usa muito os recursos do Sebrae, que tem uma equipe maravilhosa. Eu sou do Sebrae. Eu uso. Eu falo com Rafael toda semana. É maravilhoso. E aí, às vezes, tem gente, não vou fazer um plano de negócio porque é caro. Às vezes, é só falta de formação. Gente. Tem o Sebrae para ajudar pequenas e médias empresas a crescerem. Então, às vezes, é só você se esforçar um pouco para ir em busca da informação. Exatamente. Olha, eu já... Algumas empresas não saíram do plano de negócio. Porque já fiquei enviada. Pra ser sincera. Algumas coisas que eu já quis abrir, vai pro plano de negócio, dali fica. E graças a Deus. Porque se tivesse aberto, não tinha dado certo. Né? Então, assim, o plano de negócio é para isso, né? Para você realmente ter essa temperatura. Então, assim, planejar, que eu falo para as pessoas, planeja. Tudo que é planejado sai melhor. Então, assim, muitas vezes a frustração do profissional é a falta de planejamento, sabe? É a falta de não se cuidar com a sua saúde, é falta de planejamento. Planeja o seu dia. Põe seu tênis ali, põe sua roupa separada. É porque planeja. Tempo é questão de prioridade, né? Exatamente. Então. E quando você planeja, tudo dá para você fazer, né? Então, assim, muita gente chega para mim, é porque você é muito ocupada, tal, não consegui uma hora. Gente, liga, vou encaixar, vou ver, vamos planejar. Se não puder ser hoje, amanhã. Mas a gente planeja. Tudo planejado dá certo, né? Não, eu concordo plenamente com você. E o bom é quando você faz coisas com pessoas ocupadas. As pessoas ocupadas é quem mais conseguem realizar. É porque tem que ser muito produtivo. Então, em 5 minutos tem que virar 1 hora. Exatamente, é muito produtivo. Então, assim, é maravilhoso. É aquela pessoa que não é muito produtiva, é aquela pessoa, não, vai dar. E já vem com aquela coisa, aquele balde de água fria. Gente, pelo amor de Deus, preguiça disso. E que frase se você hoje pudesse deixar uma única frase que todas as pessoas teriam acesso e elas estariam em outdoor em vários locais, que frase seria essa? Coloca Deus na tua vida. Deus é o pilar principal da minha vida. Sem Ele, nada sou. Não existe saúde mental, não existe saúde de um empreendedor, nada. De um ser, nem precisa ser empreendedor. Eu acho que tenha Deus na sua vida. Se aproxima de Deus. Que Deus vai acontecer da forma como Ele quer, não é da nossa. Que é muito melhor do que o que a gente às vezes quer, né? Exato. Eu acho que o mundo precisa se aproximar de Deus. Não foi Deus que se afastou do povo.
povo se afastou de Deus, infelizmente. Eu concordo. Isso eu tenho que concordar que cada vez mais as pessoas estão mais distantes, né? Exato, exato. E às vezes hoje as pessoas têm medo de falar, têm vergonha de falar de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Ele é nosso pai, né? É, exato. As pessoas fazem quase a mesma coisa. Tem um negócio que eu aprendi quando em 2001 eu vi um áudio e o cara falava pra mim: o sucesso é muito parecido com o fracasso. Talvez seja por isso que muitas pessoas não têm sucesso, porque elas se confundem. E eu fiquei, ó, eu quero ouvir sobre isso. Aí ele começou a falar: o que é o fracasso? São pequenos erros cometidos todos os dias. É um lixo que eu joguei no chão e eu sabia que tinha que pegar e não peguei. Sei lá, é um bom dia, boa tarde, boa noite que eu sabia que tinha que dar e eu não dei. É um estudar um pouco a mais que eu não estudei. É ler algo que eu deveria ter lido. É responder um e-mail que eu sei que eu tinha que ter respondido e não respondi. É fazer algo que eu sabia que tinha que fazer e não fiz. Mas que não gerou tanto impacto naquele dia na minha vida. Mas uma coisa dessa não gera, mas 10, 20, 30, 40, 100 coisas dessa, somadas, levam você a um lugar chamado, sei lá, fracasso, mediocridade, se é que esse nome existe. E aí, fez total sentido pra mim isso. E o que é o sucesso? O contrário. Pequenos acertos cometidos todos os dias. Se você for conversar com alguém que você considera muito bem-sucedido e falar: o que você fez para ter sucesso? A pessoa vai falar: eu só fiz o que tinha que fazer. Normalmente não são pessoas de outro mundo, extraterrestres, não são pessoas que fizeram o básico bem feito todos os dias. Mas que a soma disso levou elas a um lugar de completo destaque da maioria das pessoas. Só por serem pessoas que fizeram o básico. Então isso é o que mais me impressiona. Muitas vezes a empresa não cresce porque o empreendedor, ele não deixa ela crescer. Ele é o teto da empresa. Então como é que eu faço para deixar de ser o teto? Eu tenho que sair do operacional. Como é que eu faço para sair do operacional? Eu preciso formar novos líderes. Quando eu formo novos líderes, vamos imaginar 3 níveis. Operacional, tático é o gerente, que ele conversa tanto com o estratégico como o operacional. Então o tático ele é meio operacional, meio estratégico, né? Então o tático, o gestor, a função dele é tirar todo o operacional do diretor, da diretoria, dos fundadores, enfim, do empreendedor. Então quando ele tira isso, o empreendedor ele entra em desespero normalmente, os que eu acompanhei. Ele fala: e agora, Leão? Não tem nada para fazer. Eu não sei nem o que fazer. Quando o empreendedor não sabe mais o que fazer, porque ele não tem mais nada para fazer na empresa, é aí que a empresa dele começa. Que ele começa a ter tempo para trabalhar no estratégico, que é trazer inovação, melhorar os processos, melhorar o serviço, melhorar o atendimento, planejar a empresa para o próximo ano, fazer com que ela se mantenha no trilho, né? Inovar, expandir, fazer parcerias, negócios, né? E é aí onde ele começa a levar, a pivotar o negócio para outro nível. Quando ele sai do operacional e vai para o estratégico. Só que a maioria não sabe como. E essa é a minha especialidade, ajudar empreendedores a sair do operacional e ir para o estratégico. Não, primeiro que você faz. Primeiro que ele tem que fazer é começar a ter uma cabeça estratégica. Começar a organizar ali para sair do operacional e começar a ser uma pessoa que vai levar a empresa para o próximo nível, né? Se está nessa fase. Se está na MVP, está validando o produto, você tem que estar no operacional mesmo para aprender, para se tornar o melhor colaborador da empresa para poder ensinar outras pessoas. Mas se você já validou o seu negócio, validou o seu produto e você quer ir para o próximo nível, você precisa formar novos líderes. Então, ou você vai identificar onde você tem, ou vai contratar pessoas melhores do que você para gerir o negócio. E aí você vai começar a desapegar. E aí muitos empreendedores não sabem desapegar do negócio, né? É difícil, né? O nosso bebê que tá crescendo. A gente tem muito esse sentimento, né? Quem funda uma empresa que vê ela crescendo e você não quer se desapegar dela. Isso. E isso é um ponto importante no desenvolvimento humano, porque uma empresa, ela não pode ser a coisa mais importante que você tem. A coisa mais importante que você tem que ser sua família, seus filhos, a sua relação com Deus, sua saúde. E quando a coisa mais importante da minha vida é minha empresa, tem uma coisa disfuncional. Tem alguma coisa errada, né? Que eu sou amado, sou notado, sou importante. A gente chama isso de o senso de pertencimento que a gente chama no nível neurológico, que é afiliação, lembrei o nome, afiliação. Ou seja, eu tenho um papel como pai, eu tenho 2 filhos, eu tenho um papel como filho, tenho uma mãe, né? Eu tenho um papel como tio, como empresário, como empreendedor, como pastor de uma igreja,
espiritual, ou seja, eu tenho vários papéis que necessitam de mim e que têm expectativa da minha presença, e aí se eu estou só conectado no empresarial, eu tô deixando de cumprir a minha função nesse mundo. E boa parte dessa função está no meu negócio. Então, esse desapegar faz parte de se tornar mais maduro. E mais importante do que o objetivo que você vai realizar, cumprir, é a pessoa que eu vou me tornar quando chegar lá. Ou seja, a gente precisa desejar conhecer essa pessoa. Não é a mesma pessoa que está sentada aqui, não é a mesma pessoa que está ouvindo ali, que vai chegar nesse objetivo. Tem que ser uma pessoa muito melhor, porque senão não chega. Então eu preciso me desenvolver, eu preciso me tornar aquela pessoa, né, para chegar lá. Eu lembro de uma cliente que ela estava num treinamento e tal, e ela me falou, Leão, tá, você me falou várias coisas aí, mas se eu quero casar, o que eu faço? Eu falei, meu Deus do céu, não tinha ouvido uma pergunta dessa. Eu falei, Que pergunta difícil. eu falei, tive uma ideia. Aí eu falei, pega um papel aí. Ela pegou um papel. Eu falei, desenha aqui o homem dos seus sonhos. Aí ela foi, ficou brincando, né? Louro, alto, cavalo branco, aquelas coisas todas, né? Aí eu fui, bota os detalhes, bota tudo aquilo que você quer, que deseja, tal. Ela foi colocando tal. Aí eu fiquei incentivando, vai colocando mais, que mais, tal. Ela foi, desenhou uma coisa assim, bem detalhada de como seria o perfil desse homem. Quando eu peguei o papel, mostrei pra ela, falei assim, esse homem se interessaria por você? Ela falou, de jeito nenhum. Então, em vez de focar em realizar esse homem, ela focou em se tornar a mulher que atrairia esse tipo de casamento. Não necessariamente esse homem, mas esse tipo de pessoa que ela quer. Então, olha para o seu objetivo. Qual é o tipo de pessoa que chega nesse objetivo? Essa é a pessoa que eu tenho que me tornar. Que eu tenho que ter autoconhecimento para entender as fases que eu estou vivendo. E aí as pessoas veem nas redes sociais todo mundo vivendo aquela fase de pagar o preço. Quando a gente começa a seguir as pessoas, todo mundo falando muito dessa alta performance, mas às vezes é a fase daquela pessoa, que não é a minha fase. E aí vem a questão do autoconhecimento, talvez de entender, tá, eu já passei dessa fase, ou eu ainda vou viver essa fase durante um tempo, e entender que o cenário da outra pessoa não tem que refletir o seu. Você não tem que se cobrar a partir do parâmetro da outra pessoa. E aí vem uma questão de autoconhecimento que, sendo bem sincera, durante muito tempo eu achei que era babaquice. Esse negócio de autoconhecimento, a gente tem que ir lá e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E aí, fazendo essas reflexões, eu parei para pensar, não, gente, eu tenho que me conhecer, conhecer a minha trajetória, conhecer aonde eu quero chegar, porque o meu cenário é diferente do de Linda. A trajetória dela é diferente da minha, os objetivos dela é diferente dos meus. E ter essa compreensão, eu acho que faz muito sentido para você saber o preço que você está disposto a pagar. Né? Ver um pouco também de maturidade. Sim. Acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando conhecimento, e isso também vai ajudando a gente a ter clareza, e vai amadurecendo para alguns aspectos, e vai percebendo, porque a gente tem uma mania... O ser humano tem uma mania horrível, ridícula, burra, de estar sempre se comparando com o outro. Sim, sempre. Não é que a gente não vá se comparar no sentido de, tá? De uma forma muito artificial. Então, eu abro hoje a rede social, aí vou ver sua rede social. Aí, de repente, você postou uma foto que foi de um... Você teve um dia, assim, frenético. Aí, você pegou... 5 minutos daquele dia, tirou uma foto belíssima no seu escritório, que tá lindo, inclusive, maravilhoso e tal, não sei o quê, toda sorridente, e postou. Mas você teve um dia, assim, nos bastidores, seu dia foi cheio de BO, cheio de pepino. Só que eu que estou vendo a sua vida de forma editada pelas redes sociais, eu só vou ver aquele fragmentozinho da foto linda no cenário lindo do seu escritório lindo. Então, eu vou comparar, poxa, eu tive um dia daqueles... Aqui, Jéssica, eu queria tanto assim, ter esse escritório. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo nos seus bastidores. Eu não tô vendo. Então, a gente fica comparando a nossa vida com o outro dessa forma tão artificial que a gente fica se cobrando. E quem já se cobra naturalmente, já faz parte da sua personalidade, se cobra ainda mais, porque olha para o lado, aí acha que a grama do vizinho tá mais verde que a sua. E aí fica... que acontece tudo pra fulano e pra mim não acontece e tal. Isso é loucura, gente, isso é burrice. Burrice, porque cada um é cada um. E
O que é prioridade para você não é para mim, pode não ser. A sua realidade pode não ser a minha, suas condições podem não ser a minha. O que você está postando é uma parte daquilo que acontece no E todo. que eu quero mostrar aquilo, né? É o que eu selecionei para Que mostrar. você estrategicamente selecionou. E a gente precisa ter muito cuidado de não ficar se comparando dessa forma. É diferente você, vamos dizer assim, eu sou uma profissional da comunicação. Eu tenho que olhar para o meu mercado e observar quem são meus possíveis concorrentes, quem são as pessoas que, de repente, eu posso dividir mercado. Enfim, óbvio que eu tenho que olhar para os lados e observar. Mas eu não preciso fazer disso minha realidade de vida para toda a minha vida, né, em todos os aspectos, e nem eu preciso estar nessa vibe de tipo assim, fulano fez tal coisa, eu tenho que fazer também, não sei o que. Não, porque talvez aquilo ali não faça sentido para mim, eu só vou fazer porque fulano está fazendo. Puxa, é loucura, entende? Então, eu acho que a maturidade faz com que a gente comece a observar essas coisas e pare de se comparar tanto. Porque, naturalmente, a gente já se compara. E a gente começa a dar o freio, dizer assim, mas peraí, isso não faz sentido pra mim, por que eu tô me comparando com fulano? Não tem nada a ver, peraí, não é assim. Entendeu? E isso tem deixado muitas pessoas doentes, né? Que é o que a gente tava conversando. E é doente no nível que, tipo, postar de manhã que você tá tomando 10 remédios é legal. E não é, né? E vem eu acho que um somatório de tudo isso que a gente tá falando aqui. As pessoas acabam se frustrando por não estarem dando sua alta performance, que na verdade ela pode até estar dando, mas não tá comparando-se a quem ela tem ali como referência. E aí vem um pouco do que a gente estava conversando, né? Que a gente fica trabalhando muito e aí do nada a gente para. Caraca, eu não tô conseguindo, né? Quando eu convidei você para vir fazer esse podcast, era muito no sentido de ajudar também quem tá passando semelhante ao que você já passou e o que eu estou passando agora. E ajudar elas. Então, qual seria o seu conselho de tudo que a gente conversou aqui para quem nos ouviu e viu que fez sentido tudo que a gente falou? Resumindo. Não deixe para descansar quando você estiver cansada. Porque ali você já está no limite. Coloque o descanso dentro da sua rotina. Porque o trabalho ele é importante, a família é importante, mas a nossa vida, ela também precisa ser importante. E a nossa vida, eu digo, nós, né? Então, a gente precisa estar com o corpo, com a mente, com o espírito. Eu não digo equilibrado, porque eu acho que a gente nunca vai conseguir estar bem certinho. Mas a gente precisa buscar e adequando a nossa rotina para as nossas prioridades, sem negligenciar. Hoje, talvez, o seu foco esteja no trabalho, mas não negligencie sua saúde, a você, a sua família e vice-versa, né? Esteja sempre atenta ou atento e cuide-se, que você é a base de tudo. Se você quebrar, todo o resto quebra. Então, é inteligente a gente investir na gente, porque se a gente investir só nas coisas e não investir em nós, o investimento corre um sério risco de não dar certo, de não prosperar. Concordo plenamente. E se eu só acrescentar uma coisa que a gente não falou, mas não terceirize a sua felicidade. A gente está sempre terceirizando. Terceirizando a nossa felicidade para quem está do nosso lado. E é uma carga muito pesada para você dar para outra pessoa. Então, a sua felicidade depende de você. E aí você vai transbordar para outra pessoa. Eu acho que esse é um item que a gente acabou não falando, mas que Verdade. a gente tem que ter consciência que a outra pessoa ela não tem a obrigação de te fazer feliz. Seja sua mãe, seu primo, seu marido, seu namorado, ela não tem. Então, não terceirize, porque é algo que tem que ser nosso, né? Verdade. E aí a gente vai fazer bem a todo mundo que está do nosso lado. Pois é. Né? Olha, Algo que aconteceu durante essa trajetória que você parou, refletiu assim, disse, valeu a pena cada lágrima, cada esforço, isso aqui pagou tudo. Eu acredito que foi quando a gente se tornou a maior. Por quê? Porque esse nome maior A maior da América Latina, sabe? Quando a gente alcançou esse marco
Porque assim, quando nós decidimos abrir a franqueadora, sempre tem aquelas vozes negativas que vão dizer que você não é capaz, que não vai dar certo. E tem uma pessoa que chegou assim pra mim e falou: quem você e Vitor pensa que são? Vocês não têm dinheiro, vocês não têm know-how, vocês não têm competência para ser franqueadores. Com essas Com essas palavras, palavras. E assim, eu nunca fui, assim, eu não sou de responder, sabe? Assim, acho que eu fui muito acostumada pela minha mãe, pelo meu pai, a forma de criação de abaixar a cabeça mesmo e dizer, tudo bem. E até pensar, será que eu não sou capaz? Será que eu realmente... Dinheiro eu sei que eu não tenho mesmo. Isso aí eu sabia. Mas será que eu não sou capaz? Só que essa pessoa esqueceu que eu realmente não tinha tudo isso, mas eu tinha força de vontade, foco e determinação. Tanto eu quanto o Vitor. E a gente trabalhava de domingo a domingo. Eu lembro, às vezes, dia de domingo à noite, a gente montando cadeira na empresa, sabe? Arrochando parafuso das cadeiras para deixar as cadeiras tudo organizadas. E quando a gente chegou ao marco de ser a maior da América Latina, quando eu estava lá em São Paulo recebendo aqueles prêmios, tava o pessoal da Boticário, o pessoal da Cacau Show, o nossa, pessoal só franquia grande. McDonald's, Bob's, e o pessoal, cuidar. Quando eu subi assim, eu olhava, eu não sabia se eu acreditava, se eu não acreditava, sabe? E veio essas palavras, você não tem dinheiro, você não tem know-how. E aquilo ali soou pra mim como tudo que a gente quer, a gente consegue, sabe? Se você tiver foco, determinação e força de vontade, você chega. É exatamente, Jéssica, o que eu repito todos os dias para minha equipe, no meu Instagram. Eu sempre falo assim, tudo, absolutamente tudo que você precisa para ter sucesso na sua vida, Deus colocou dentro de você. Você não precisa de mais absolutamente nada. E tem gente que fica buscando, né, a ajuda de um terceiro, que você precisa ter dinheiro, que você só precisa ter determinação e força de vontade. Exato. Se você tiver isso, eu tô lendo um livro agora que ele fala sobre isso, sobre você ser imparável. Quando você tem um foco ali, nada vai te parar. Você vai estar sempre subindo pro próximo nível. Isso não quer dizer que você não vai errar, que você não vai ter que dar um passo para trás às vezes, mas você vai estar disposto a aprender com seus erros, a evoluir, né? A vida, eu gostaria muito que a vida fosse uma linha reta do ponto A ao ponto V, né? Mas com certeza nesses 4 anos, com grande expansão e muito resultado que vocês tiveram, mas com certeza tiveram as coisas ruins também que aconteceram, que é normal da vida. Mas vocês souberam lidar com tudo isso e estão aí crescendo em pleno vapor. Então, muito parabéns, né? Por toda essa trajetória. Jéssica, que conselho você dá para o empreendedor que está começando hoje, que tem força de vontade, mas que não tem recursos, que não tem as ferramentas, talvez? Que conselho você daria para essas pessoas? Não desista. O início, ele não é fácil para ninguém, mas eu sempre digo que a gente precisa esperar o tempo da colheita. Muitas vezes as pessoas plantam uma semente e no outro dia já quer o fruto, mas a gente precisa entender que vai haver o tempo de plantar, vai haver o tempo de regar e depois o tempo de colher. E só quem é persistente e perseverante, quem é resiliente, é que consegue ter as melhores colheitas. Então, se você está pensando em desistir, não desista. Seja persistente, perseverante e resiliente. Essa questão de não desistir, eu acho que é o mais difícil, né? Porque toda vez que acontece um problema, qual é o primeiro sentimento que você tem? De desistir, porque é a opção mais fácil. E aí, é onde você descobre o quanto você é forte. É quando você junta o pouco da força que você tem e diz, não, vou continuar. Agora, na convenção, nós tivemos a convenção, foi até aqui em João Pessoa, a gente recebeu empresários do Brasil todo. E eu falei sobre mentalidade de crescimento, que é justamente isso. Quando a gente tem alguma emoção negativa, o nosso corpo, ele libera um hormônio, que é o cortisol. Esse hormônio, ele atua justamente fazendo com que a gente fuja daquela situação, que é um hormônio que era muito comum na antiguidade, que a gente lidava com o quê? Com os animais querendo pegar a gente. Então, vi uma onça pintada, socorro, preciso fugir daqui, e aí o meu cortisol vai lá para cima e eu corro e fujo dessa situação.
Então, hoje em dia, a gente não tem mais os animais, mas tudo que a gente viveu está ainda no nosso corpo. Todo o funcionamento dos nossos hormônios ainda tem essa memória. E aí, quando a gente passa por qualquer situação difícil, o cortisol sobe e a gente quer fugir, quer desistir, quer abandonar, quer deixar para trás. Então, é nesse momento entender racionalmente, começar a refletir, deixar esse cortisol baixar, trocar o pensamento, começar a pensar em coisas positivas, começar a pensar em frases de sucesso, frases motivacionais, que vai dar certo, que eu vou conseguir, que eu vou pelo caminho certo, que se tantas pessoas conseguiram, por que que eu também não consigo? E aí, quando eu começar a pensar positivamente, aí ao contrário, a gente começa a liberar o hormônio da dopamina, e o hormônio da dopamina nos deixa tranquilos e faz com que a gente pense com clareza e tome decisões assertivas. Nossa, que legal, essa explicação eu não sabia. Que frase guia a Jéssica? A única maneira de fazer um excelente trabalho é amando o que você faz. Essa frase não é minha, mas é uma frase que sempre guiou a minha trajetória profissional. Eu sempre gostei do Steve Jobs e ela sempre fez muito sentido para mim. Porque quando a gente faz o que ama, a gente não está trabalhando. Simplesmente a gente está desenvolvendo um lazer, fazendo algo que realmente traz a recompensa pessoal, a recompensa profissional. Então é isso, é trabalhar fazendo o que ama e, consequentemente, tendo qualidade de vida. Tem muita gente que acha que não é, né? Mas o segredo está justamente nisso. Não é que você vai amar o processo todo, mas você tem que amar a essência do que você faz. Todo mundo lá no grupo do Soma fala sobre a sua visão, né? Você trouxe um grupo que era muito necessário em João Pessoa e reúne grandes empresários aqui que fazem grandes negócios. E o network é um pilar muito importante para quem é empreendedor. Então, o Soma não foi paralelo com seus outros negócios. Você realmente parou os outros para dar start ao Soma. Exatamente. Assim, eu sempre fui um cara que foi muito determinado e muito focado, mas eu não tinha ainda parado na minha vida para focar em uma coisa só. E esse momento eu precisava focar numa coisa só porque ela precisava dar certo. Eu digo que o empresário é assim, né? Geralmente ele começa com uma coisa, aí ele vai diversificando, aí tem uma hora que ele tem que dar um basta e voltar para focar em uma coisa só. E naturalmente, aos poucos, você vai pegando uma coisa aqui, outra acolá. E um trabalho bem feito sempre dá resultado, né? Não tem como não dar. E eu queria te perguntar, qual foi o teu maior desafio até hoje? Até hoje, assim, é muito difícil relatar um desafio, né? E eu vou puxar aqui pro lado empresarial, né? Porque na vida pessoal a gente também tem muitos desafios. Meu maior desafio foi um período que eu vivi da pandemia. Porque assim, né, é muito clichê as pessoas falarem, pandemia e tal, mas na minha realidade aconteceu que eu dei esse all-in, que eu falei anteriormente, para ficar só com Soma, e eu estava envolvido numa obra de 24 unidades lá no Bessa, né, numa sociedade, onde eu me comprometia com um valor que eu não tinha, porque eu gastei o dinheiro que eu tinha para abrir o Soma. Então eu literalmente tinha que fazer o dinheiro em X tempos. E tinha dado all-in no Soma, então o Soma precisava dar certo demais, para eu conseguir pagar essa conta aqui e viver. Além disso, além de pagar essa conta, viver, né? E aí quando o Soma começou, eu consegui no primeiro mês, foram 40 adesões, segundo mês, 38, terceiro mês, 36, ou foi 37, sei lá, assim, foram meses de muita venda, pá, na rua. Quando chegou no quarto mês, foi março de 2020. Aí, quarto mês não, né? Durante o terceiro mês. Aí pronto, travou geral, né? Eu não tinha como mais vender. E eu fui só secando o pote, antecipando cartão. Aí peguei empréstimo em banco, refinanciei meu carro na época, dinheiro com agiota, Banco do Nordeste, peguei tudo que podia, entendeu? E aí, de fato, chegou um momento, naquela época, que eu só tinha o dinheiro de pagar a folha. Eu não tinha nem mais o dinheiro de fazer o evento. Porque no momento da pandemia ali, do caos mesmo, o que é que começou a acontecer, né? Muita gente entrando nessa parte de live. Eu comecei a ter que comprar muita gente para trazer lives.
E comecei a literalmente queimar caixa, onde depois que eu queimei meu caixa foi decretado lockdown. E quando foi decretado lockdown, algumas pessoas começaram a chegar para mim meio que questionando se eu não ia ajudar, né? Meio que Que cancelar. tava todo mundo naquele pedindo se ajuda. ajuda. E meio que assim, todo mundo fazendo live de graça, enquanto eu recebia da galera, porque eu tinha feito as anuidades, né, do povo, todo tava recebendo. Então era como se meu compromisso fosse entregar algo melhor. E aí quando eu vi isso, eu tive que dizer, não, não vai ser cobrado. Eu não lhe prometi em um ano entregar X eventos, vai ser entregue. Então fique tranquilo enquanto tá isso. Então, assim, foi muito difícil, porque eu cheguei a zerar mesmo, assim, a conta. Eu tinha ainda a sorte de, na época, morar com meus pais. Então, eu, querendo ou não, comida não ia faltar. Mas, assim, não tinha dinheiro pra absolutamente nada e tava devendo muito, muito, muito na praça. Não tinha mais nome, porque já tinha pego o que podia no meu nome e tava devendo ainda na questão da obra. E foi aí que Deus me deu uma luz, onde ele me fez pensar no meu modelo de jantar de relacionamento. Aquele jantar de relacionamento Que que você você participou. virou. Isso. Aí a ideia foi, pô, vou fazer um jantar de relacionamento online. Porque na época tava todo mundo sedento demais por se relacionar. E aí eu botei no grupo que ia ter esse jantar de relacionamento online. As pessoas ficaram questionando como é que seria. Eu disse, não, confirma a presença, a gente explica depois disso. A gente teve 80 e poucas confirmações. Nisso eu comecei a formar os grupos que dariam match, né? Umas pessoas com as outras. E aí cada funcionário, a gente teve 8 grupos de 10. Cada funcionário criava um link de Zoom, mandava para aquelas 8 pessoas e anteriormente ao evento eles ligavam para saber o que é que queria jantar. Aí eu peguei o Ipom e o HDO na época, muito bom sushi, muito bom hambúrguer, 1 litro de chopp ou vinho e bebidas não alcoólicas, né? Fechei com a cooperativa de motoboy, duas vertentes, né? Dentro da cidade, uma turma para entregar e fazendas num raio de até 100 quilômetros também. E aí chegar no dia do evento, o motoboy na fazenda do cara, 100 quilômetros depois, com um Ipom, uma garrafa de vinho, e na hora do evento chegava um link que o cabo abria e tinha 8 pessoas para ir ficar conversando e se relacionando durante o jantar. Nossa, que fantástico. Pronto, então essa ideia aí foi a hora que virou a chave. Porque eu não tinha dinheiro para custear isso. Sendo que, como eu tinha bom relacionamento, os fornecedores me deram prazo, né? Sério, não, tu paga semana que vem. Aí eu digo, pronto, aqui é o último tiro. Quando eu fiz isso, aí pronto, loucura total. Assim, as pessoas postando no Instagram, foi parada geral, gente se emocionando. Pô, isso aqui é um empreendedor, não sei o que e tal. Gente começou a indicar, eu voltei a vender. E como foi essa ideia? Tomando banho. Mas é isso que eu digo, né? Não é Deus, banho, é né? Deus. Tem que ser Deus. Deus, pô. Não tem outra explicação. E o pior não, o melhor de tudo é assim. Eu sempre fui um cara muito ousado. Muito, muito. E muito corajoso. Muito corajoso. Eu literalmente eu nunca venho medir o tamanho da coisa que eu vou entrar. Se eu quiser e der na minha cabeça, eu faço e eu arregaço as mangas e boto pra lascar, velho. E assim, eu já vivi muitas fases na minha vida, já de desafios, assim, tu acaba de meu irmão, não sei não, mas quando você tem Deus na sua vida Você tem tudo. e tem tudo, e assim, você tem paz. Porque eu tinha R$0, devia muito, tava em um monte de lugar, assim, qualquer outra pessoa no meu lugar tava pra despirocar, e eu tinha paz de espírito. Eu tinha certeza que eu ia arrumar alguma saída. E assim, na hora que aconteceu, aí você vê as coisas acontecendo e assim, E flui. quando vê, flui. Terminei o ano de 2020 com 200... Aí sim, desse dia, que foi de maio a agosto, eu vendi para 64 pessoas a anuidade do Soma. Aí caixa para dentro, antecipação do cartão, aí... Respira, volta, tô vendo.
Mas é interessante isso, porque todo mundo acha que a vida do empreendedor é tipo uma linha reta. E sabe uma outra pessoa que eu me inspiro muito também? É o Elon Musk. Porque ele teve vários, quase. Teve uma época que ele disse que estava na casa de parentes. Imagina, Elon Musk hoje bilionário estava na casa de parentes porque não tinha dinheiro. Então a vida do empreendedor é isso. Todo mundo olha hoje, Gerardo, franquia, ganha dinheiro, não sei o quê, várias empresas imobiliárias, não sabe o processo. Fiz com força, muito, muito. E aí só quem tem a coragem de passar por esse processo, aí realmente vai Colhe os frutos. colhe os frutos. Mas tem que ter a coragem. Porque depois vem o cara só dizer, olha, tá vendo, Gerardo Rabelo? Com certeza. Todo mundo só olha assim e vê só a parte boa, né? Eu digo que o empreendedor, ele não, ele acorda com a certeza que tá vivo e vai dormir sabendo que não tá morto. É todos os dias assim, você sabe, eita, tô vivo. E quando chega em casa, não morri hoje não. Vamos pro próximo dia de novo, eu luto todo dia. Todo dia, mano, todo dia. O meio a gente não sabe o que vai acontecer, mas quem tem Deus sabe que no final vai dar tudo certo, né? Tudo certo, tudo certo. E sempre você olha pra trás e vê o que tá construindo, né? Você nunca vê nada no presente, né? Porque o presente toda hora você tá botando pra frente. É pra futuro, 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 futuro. Sendo que tem uma hora que mesmo você não tendo nada aqui no presente e jogando pro futuro, quando você olha pra trás, você diz, rapaz, já conquistei muita coisa. Entendeu? E é isso que dá validação, né? É, total. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é de Roosevelt. Eu vou até ler aqui porque é um pouquinho grande, não é... É legal demais aqui. Eu sou a pessoa das frases. Eu tenho várias frases pra quando tiver naquele momento de baixa, aquelas frases que te puxa pra cima. Aqui, ó. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar uma fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece a vitória nem a derrota. Caraca, muito boa. Inclusive, eu quero essa frase. Essa aí é pau. Meu amigo, ó mesmo. É melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo se expondo à derrota, do que formar uma fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, ou seja, os da zona de conforto, né? Porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece nem a vitória nem a derrota.